a indivíduos... maconha é pior do que o cigarro ou o cigarro é pior do que a maconha para Então, essa pergunta é assim, hoje eu sei responder. Eu não sabia responder até 2 anos atrás. Então, a resposta hoje é muito clara. A maconha para função reprodutiva é muito pior que o cigarro. Então, para a questão de saúde testicular, ela é muito pior que o cigarro. O cigarro, ele tem efeitos, não no indivíduo que fuma, mas em termos reprodutivos, ele é muito tóxico para a geração subsequente. Então, o indivíduo que fuma cigarro, ele vai conseguir ter filho. A maconha, a taxa de... nós fizemos um estudo muito detalhado, demorou 19 anos, não preciso nem dizer, onde a gente analisou profundamente a bioquímica e biofísica intracelular do espermatozoide, todo o mecanismo hormonal do homem. Quando a gente fala de bioquímica, são reações químicas da própria célula. A gente tenta analisar o que acontece com o mecanismo energético da célula, aonde tem a produção, por exemplo, a gente chama de radicais livres de oxigênio, que são células que perdem um elétron e atacam outras células. Então, é uma célula que destrói a célula vizinha, né? E nós vimos que a maconha, entre vários fatores analisados, é a que mais produz esse tipo de reação, né? O cigarro produz menos. Então, o cigarro, ele produz um radical livre de oxigênio, essa célula que perde um elétron e ela tem a capacidade de atacar a célula do lado, no extracelular, ou seja, o plasma seminal do indivíduo que tem cigarro produz um pouco de radical livre. Na maconha, não. O radical livre é produzido pela membrana celular do próprio espermatozoide. Então, é intracelular a reação em cascata. Quem assistiu aqueles filmes medievais da televisão, que vê o castelo de pedra ser bombardeado por aquelas bolas de fogo, que aquela catapulta joga uma pedra com óleo, com fogo, aquela é exatamente a imagem que tem que ficar na cabeça das pessoas sobre como que o THC ataca a membrana celular. Então, a membrana celular ela é uma membrana que a gente chama de bilipídica. Bem ofensivo mesmo, então, hein? É bem agressivo. Ela ataca a membrana celular, que é exatamente como um castelo medieval que tem 2 paredes. Então, você vê um castelo medieval, até chegar no rei, você passa por pelo menos 2 paredes. A célula é igual. Você passa pela membrana celular externa, depois tem uma outra camada interna. Então, essa bola de fogo, ela pode atacar, quebrar a membrana externa e não chegar na interna. Com o tempo, ela vai agredindo, né? Então, o rei, a gente exemplifica como se fosse o DNA da célula. O DNA. O DNA de uma célula é muito compactado, é muito, muito grande. Se você esticar um DNA de uma célula, nossa, ele tem 1,90 m de altura. Então, é como se fosse uma floresta tropical. Então, a gente chama de Rainforest DNA, né? Ou seja, ele tem vários níveis, várias alturas. Então, para você quebrar tem que ser uma agressão muito forte. E a maconha quebra muito mais que o cigarro. E agora, o interessante é que o indivíduo tabagista, ou também que os estudos são mais antigos, a maconha, o estudo é muito recente. Mas no cigarro, o que a gente percebe é que a agressão é menor em termos reprodutivos, mas ela é muito maior em termos da próxima geração, por exemplo, com câncer infantil de quem o pai foi fumante. Então, o câncer infantil é aumentado em quem é pai tabagista e diversas outras patologias na geração subsequente e nas outras são mais visíveis, né? Então, existem outras doenças que a gente está correlacionando com o tabagismo paterno, por exemplo, o autismo é uma delas, e também algumas outras doenças ligadas ao cromossomo 15, que são doenças de manifestação muitas vezes problemáticas, né? Então, assim, é evidente que depende muito do ambiente daquele indivíduo. E nós também estudamos a correlação entre, por exemplo, o indivíduo ele é tabagista, sedentário, obeso e bebe álcool. Então, esse conjunto de fatores é muito difícil. Nós estamos tentando estudar tudo isso aqui, quanto que cada uma influencia. E nós hoje temos marcadores de função espermática no espermatozoide e marcadores de laboratório de andrologia moderno, que você consegue, muitas vezes, identificar da onde vem mais aquele defeito na célula, né? Então, com isso a gente consegue propor tratamentos mais individualizados, né? Mas é muito importante que o homem ele tem que entender que ele é muito mais propenso à agressão externa do meio ambiente e de agressões que ele mesmo se faz, como, por exemplo, o uso absurdo de antidepressivos hoje. A gente também estuda como que os antidepressivos atacam a função reprodutiva. Então, hoje está uma questão quase que epidêmica o uso de antidepressivo. Está usando demais, né? Então, o antidepressivo, muitos deles, eles inibem que um receptor no testículo que vai fazer o ciclo de hormônios esteroidais, seja hormônio como testosterona e outros, se inicie.
Então, ele não tem uma ação só cerebral. Lembrando que o testículo e o cérebro têm o mesmo mecanismo fisiológico. Então, eu, para aprender testículo, eu fui buscar muita informação em cérebro. Porque a área, por incrível que pareça, o testículo é menos estudado que o cérebro. Então, a medicina está mais evoluída em termos de neurociências do que de função testicular. Então, grande parte do conhecimento que nós adquirimos nos últimos 25 anos veio da parte de neurologia básica, mecanismos de lesão celular e tudo mais. Então, é uma área da medicina que está em franca evolução, a andrologia. Então, esse modelo que eu quero implementar no Brasil, de mudar o conceito de saúde do homem, e ele entender que ele, como produz espermatozoides todos os dias, e ele tem mais vulnerável que a mulher, porque a mulher já nasce com os óvulos no ovário. Então, eu costumo dizer que o ovário e o óvulo, eles são de aço inoxidável. O testículo é de papel machê. Entendeu? Entendi. Porque o ovário, para sofrer uma agressão, ele sofre a agressão da idade da mulher. Ou seja, ela é inexorável, a idade não perdoa. Ela pode fazer ginástica, ela pode ser atleta, pode tudo certinho, mas a idade é inexorável. É um fator, talvez, o mais importante, né? Nós temos estudos, por exemplo, não são nossos, mas do norte da Europa e da região da Rússia, onde a fertilidade feminina caiu por causa do alto consumo de vodka e etc. Mas é um estudo de lá. Ou seja, o homem, ele sofre muito mais agressões de tudo que ele faz na função reprodutiva. É delicado o sistema biológico masculino. E essa interação de diversos fatores e como tentar melhorar é a nossa missão, nossas linhas de pesquisa. Nós temos, modéstia à parte, nos últimos 10 anos, tido bastante sucesso. Agora, as pesquisas, você pode ver, demoram 5, 10, 15, 20 anos, não é em 2 meses. Vibe Mundial 95.